Olá, sejam bem-vindos aqui ao canal. Meu nome é Lara Copete, sou terapeuta de Teta Healing, arquétipos e astrologia. E hoje eu vim trazer uma reflexão sobre um arquétipo que vem me desafiando há um bom tempo. Tem muita gente que pede aqui no canal o arquétipo da Medusa, né? E eu venho refletindo muito sobre ele. Tem alguns arquétipos que são mais potentes, poderosos e profundos, né? Como Hades, né? Também como Lilith e também como Medusa, e que eu preciso integrando essas frequências para que eu possa trazer abordagem da forma como eu sinto, no meu ponto de vista verdadeiro, genuíno, né? Já que são arquétipos muito poderosos, né? E a gente precisa trazer com essa verdade. Eu vejo muitas pessoas, né, falando sobre proteção, esse arquétipo de proteção, de poder, realmente, porém é um arquétipo muito forte, muito profundo e que, na minha forma de ver, nas reflexões que eu venho fazendo, traz total conexão com a sombra, tá? Então, eu até fiz um vídeo recentemente falando sobre alguns arquétipos poderosos, profundos, né, que traz essa conexão e liberação da sombra, como, por exemplo, o próprio Hades, né, e Plutão, que muitas vezes nós temos muito medo, porque nos remete ao submundo, ao inferno. Porém, conforme eu vou estudando, eu vou entendendo mais, eu vou trazendo essa afinidade, já que, por exemplo, Hades ou Plutão nós temos dentro de nós, né? E o inferno somos nós que criamos, muitas vezes com a repressão da nossa própria sombra, e é isso que eu vejo no arquétipo da Medusa. Eu vejo o arquétipo da Medusa como um poderoso arquétipo de conexão com as sombras, tá? Por isso que eu vou ser bem franca aqui, que é preciso a pessoa se sentir pronta, porque pode sim, assim como fala de Pandora, a caixa de Pandora, né? Pode trazer aí vários conteúdos inconscientes para a pessoa que está no processo, já fazendo uma grande alquimia, né? Se conectando com os arquétipos, integrando a sombra, que vive processos, por exemplo, eu ajudo muitas pessoas por meio do Theta Healing a elaborar sombras dolorosas, aspectos reprimidos, rejeições, tem muitas informações que a gente traz, muitas vezes padrões ancestrais, desde o ventre, da infância, de experiências dolorosas que estão lá reprimidas, que às vezes a gente nem lembra, e eu ajudo por meio de uma sessão de Theta Healing, e a pessoa sozinha é muito doloroso. Então, inclusive, se você precisar desse apoio, aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o meu site, agendar uma sessão de Theta Healing, tá? Porque aí você tem um auxílio profissional para te ajudar a lidar com essas sombras. Porém, se você se sente preparado para olhar para aqueles padrões que você precisa para transmutar, o arquétipo da Medusa é muito bom para isso. Por isso, sim, ele é um arquétipo de coragem, ele traz essa coragem de olhar para si na sua plenitude. Ele é um arquétipo de que, quando as pessoas muitas vezes mencionam ele como de proteção, porque quando você se integra na sua totalidade, você se protege, né? Nenhum mal pode te penetrar se você tá blindado na sua integridade, né? E eu costumo até falar que as pessoas, mas tal arquétipo se vai gerar inveja, o outro vai ter inveja de mim, vai me afetar. Somente quem está na vibração mais baixa da inveja, da insegurança, do medo, vai ser afetado pela inveja do outro, porque quem está vibrando na escala vibracional acima não é afetado pela inveja. E assim também, quem está integrado na sua sombra, na sua potência, no seu total, não vai ver o reflexo do outro sendo refletido e se sentindo atacado. Então, para mim, a Medusa, ela fala sobre isso. Tem aí uma mitologia, né, que fala sobre a Medusa fala sobre ela e mais duas irmãs, né? E ela como sendo muito bela, né, com cabelos belos, olhos belos, e que ela se envolveu com Netuno, Poseidon, né, no templo de Atena, e aí ela foi condenada por esse ato a se transformar, foi transformada aí por Atena num ser feio, né, medonho, com cabelos de cobra, com olhos que petrificavam as pessoas, que gerava terror, temor, e aí foi se esconder nas profundezas, e as pessoas, quando entravam em contato com ela, morriam, se petrificavam. E essa é uma simbologia muito interessante, porque a gente, se você olhar a Atena como símbolo da sabedoria, né, como símbolo da luz, muitas vezes a própria sabedoria interior ou o próprio consciente nosso, representado pelo ego, né, que o ego é gerenciador da nossa consciência, quando a gente comete uma experiência que a gente entende como um erro, por exemplo, uma traição, ali como no caso foi a profanação de um templo, esse nosso aspecto consciente, né, Atena, que tem a ver
com a razão, com esse aspecto da consciência, da racionalidade, da inteligência, esse nosso lado consciente, o ego, pode nos lançar aquilo para a sombra, né? Como um monstro que precisa ser reprimido no nosso inconsciente, gerenciado ali pela sombra, transformado no monstro. E muitas vezes esse monstro fica nos aterrorizando. E se a gente olhar diretamente para essa dor que está ali às vezes há tanto tempo, a gente pode sim se petrificar. Por isso a gente precisa olhar, e é muito interessante essa simbologia, porque quando fala que a gente precisa olhar para Medusa por meio de reflexo, né? Perseu olhando ali por meio do escudo dele como um reflexo, isso fala também como nós olhamos para o outro como um reflexo da nossa própria sombra, né? Da nossa Medusa reprimida, dos nossos erros, das dores, né? Das dificuldades internas reprimidas, escondidas, recalcadas, ali rejeitadas, porque se a gente olhar diretamente, a gente pode não suportar, pode cair numa depressão, numa síndrome do pânico, de tamanha culpa, tamanho medo, né? Por estar ali muito inconsciente, muito potencializado, já que a sombra vai fortalecendo com energia psíquica para fim de que a gente olhe para isso. E o ego ali, né, que nesse aspecto pode ser visto também como Atena fica tentando reprimir, né, sob pena de falar, você vai morrer se olhar para isso, e aí a gente acaba olhando indiretamente para essa sombra, para essa Medusa aí, para essas questões inconscientes, para os erros inconscientes, por meio do que dos outros. Então os outros nos refletem, né, as experiências externas, e quando eu falo sobre as catarses, né, pra gente elaborar a sombra do que os arquétipos trazem, eu falo muito isso, presta atenção às pessoas que surgem na sua vida, as experiências que acontecem, porque o outro nos reflete. Então a nossa Medusa interna, muitas vezes, pra gente olhar para aqueles aspectos reprimidos, para as dores, para as sombras, a gente precisa olhar para o nosso cônjuge. O relacionamento é a maior fonte de elaboração da sombra, porque muitas vezes a gente quer bater nele ou nela, e é porque a gente está vendo nossos aspectos ali espelhados nele, da nossa sombra, que a gente precisa integrar, aceitar, amar e transmutar. Então tem esse reflexo por meio do outro, das experiências da vida que nos mostram a escassez, a dor, a dificuldade que está expressando essas rejeições, essas dores internas. Então é um arquétipo muito profundo que pode trazer muitas dores para serem integradas, porém é um arquétipo muito lindo de transmutação, de ressignificação, de entender a nossa totalidade, a nossa plenitude, né? E depois, inclusive, Atena colocou, né, como no próprio escudo dela, né, como símbolo de proteção ali, a cabeça da Medusa, né? Justamente como uma forma de proteção consciente, até mesmo do ego. Quando alguém se aproxima, olhe para sua própria sombra refletida antes de vir falar comigo, olhar para mim, né? Então, assim, é uma simbologia muito rica. Eu venho refletindo muito sobre isso. Então, o que eu sinto no momento de compartilhar, e talvez depois eu traga outros conteúdos, eu aprofunde ainda mais, mas o que eu tô conseguindo integrar nesse momento desse arquétipo, é que ele tem uma finalidade terapêutica muito poderosa e traz sim o poder pessoal, o empoderamento por meio da elaboração da sombra, traz aí um potencial de catarse, de olhar daquilo que precisa ser olhado, tá? Mas que a gente precisa ir por camadas, olhando para nossa vida, olhando para os reflexos da nossa jornada, né? Olhando por etapas para não ficar petrificado nisso, tá? Então, avalie se você se sente pronto para olhar para a sua plenitude inconsciente, ou se você precisa vivenciar um processo, né? Se você também precisa, de repente, trazer aí um arquétipo que vai trazer, porque a gente, para olhar para o nosso inconsciente, que é simbolizado pelo feminino, a gente precisa do masculino, então a gente precisa da força de ação, da força de encarar, a força de mudar que o masculino traz, de novas ações, né? De também se aceitar, de trazer a consciência, de trazer a presença, de entender que isso é uma parte nossa, mas não é totalidade, né? E a própria autoaceitação, para que a gente possa mergulhar nesse feminino profundo, já que o feminino, ele não é só o feminino belo, representado, por exemplo, como Perséfone jovem, mas também a Perséfone que mergulhou nas profundezas, né, do próprio ser, da própria sombra, do próprio inconsciente, e se tornou a dona, né, a senhora, a rainha do submundo, empoderada ali das próprias sombras, na própria potencialidade do feminino noturno, né, e do feminino também solar, primaveril, na totalidade do feminino. Então, avalie se você se sente preparado para se conectar com esse arquétipo, tá? No momento é isso que eu posso colaborar com vocês, espero que tenha feito sentido, mas para você que quer integrar suas sombras, que quer olhar para os vários aspectos, para os reflexos que você vê
no mundo, na vida, você não consegue enxergar, você está confuso, assim como outros arquétipos que tem de aprofundamento, como a própria Perséfone, como Hades, né, ou Plutão, como também a Pantera Negra, né, que vai trazer pra gente esse movimento interno de introspecção, internalização, mas com cuidado para não mergulhar numa depressão, né, não se petrificar, não entrar numa síndrome do pânico, pelas muitas dores e pelo excesso que o ego pode trazer pra gente. Você vai morrer se você olhar para isso, mas você busque aí no seu tempo esse processo de integração dessa sua medusa interna aí, né, da sua sombra, da sua totalidade, a fim de que você possa usar isso como uma força poderosa, sim, de proteção, né, de poder pessoal, de totalidade, que é isso nas elevadas frequências que esse arquétipo traz após a vivência do processo, ok? Então é isso, gente. Espero que as minhas reflexões pessoais, a minha visão, que é o que faz sentido para mim, tenha feito sentido para você. Se você gostou, me conta nos comentários, me conta a sua experiência, se você já se conectou com esse arquétipo. Curta o vídeo, compartilhe com pessoas que também se conectam com esse tipo de conteúdo, tá? Vai lá no meu site, aqui na descrição do vídeo, conhecer mais meus produtos e serviços. Se inscreva aí aqui no canal se ainda não é inscrito. Tô sempre trazendo conteúdos bem legais aqui para vocês. Agradeço muito por estarem aqui. Até o próximo vídeo.